Nenhuma sinopse vai te dar uma noção real do quanto que esse livro é bom e de como ele vai ficar guardado no seu coração. Hoje nós vamos conversar sobre A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Vem comigo! Oiê, todo mundo bem? Nesse mês de maio, mês do meu aniversário, eu separei um livro maravilhoso que eu já havia lido há mais de 10 anos e apesar de não lembrar do final, do desenrolar dele real até o final, eu registrei na minha cabeça que era um livro que valia muito a pena ser relido. E foi justamente isso que eu fiz. Nesse mês de maio, eu separei A Sombra do Vento para reler e aí finalmente fazer uma resenha para esse canal e como valeu a pena, viu? Agora relendo, eu fui percebendo que nele me cativou, sabe? A construção das frases, a ideia ali posta. O Zafón podia ter colocado frases comuns, mas ele transformou coisas cotidianas em algo muito poético. E tem a leitura, você vai sentir que tem uma cadência, ela tem um desenvolvimento. Não é só o fato de você começar a ler e não querer soltar, porque é um livro de mistério também. Mas você... é bonito. Tem muita coisa aqui que eu marquei, fui botando no coração. A forma como ele escreveu foi muito único. E olha, você pode pegar a sinopse que for, a resenha que for. Eu vou me esforçar aqui para fazer da melhor maneira possível, mas acredite em mim. Em nenhum desses locais você vai conseguir entender realmente do que se trata esse livro. Porque, na verdade, ele não é sobre uma coisa só. São vários desenlaces sobre várias vidas. O Zafón vai falando muito profundamente dos personagens. Calma, eu vou contar a história direitinho, mas é isso. A ideia aqui é você poder entender mais ou menos do que o livro fala, tentar se aprofundar não, mas tentar pelo menos se aproximar dos mistérios que tem nesse livro e tudo mais, mas vai por mim. Você precisa ler a obra para entender exatamente do que eu tô falando. E quando ler, por favor, comenta aqui pra mim, tá? Mas vamos falar do livro. Esse livro foi lançado em 2001, é escrito por Carlos Ruiz Zafón, em espanhol, e além desse, ele deu uma continuidade nos livros, eu vou colocar aqui para não esquecer. Ele escreveu em seguida O Jogo do Anjo, lançado em 2008. Ontem eu comprei essa edição, comprei em sebo, já estou curiosíssima para ler. Ele escreveu O Prisioneiro do Céu em 2011 e O Labirinto dos Espíritos em 2016. Eles foram lançados pela editora Suma e no ano passado, 2021, eles lançaram um livro póstumo de conto dele. Eu vou caçar também, porque eu quero muito ler. E parece que tem uns 2 contos, eu tô pegando uma colinha aqui. E parece que tem 2 contos super importantes que vai explicar melhor pra gente como surgiu o cemitério dos livros esquecidos, por que criaram, onde é mais ou menos e tal. Tá, você não sabe o que é o cemitério que eu tô falando, né? Eu vou contar um pouco do livro, aí você vai entender. No verão de 1945, Daniel Saint-Pé acorda desesperado, angustiado, porque teve um pesadelo com a mãe que morreu quando ele tinha 4 anos. Ela morreu de cólera logo depois da Guerra Civil. E agora, prestes a completar seu 11º aniversário, ele já não consegue se lembrar das feições do rosto da mãe. O pai do Daniel tem uma livraria especializada em edições de colecionador, também em edições antigas, né? E essa livraria foi herdada do avô do Daniel, também livreiro. Bom, preocupado com o filho angustiado, acordando desesperado daquele jeito, o pai do Daniel resolve levá-lo para o cemitério dos livros esquecidos. Eu vou ler para vocês mais ou menos o que é esse cemitério. Esse lugar é um mistério, Daniel, um santuário. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Esse é um local que o avô do Daniel levou o pai dele também para conhecer e disse que é quase tão velho quanto a cidade. Ninguém sabe ao certo desde quando existe ou quem o criou. Conto a você o que me contou meu pai. Quando uma biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha suas portas, quando um livro se perde no esquecimento,
Nós, guardiões, os que conhecemos esse lugar, garantimos que ele venha para cá. Nesse lugar, os livros dos quais já ninguém se lembra, os livros que se perderam no tempo, viverão para sempre, esperando chegar algum dia às mãos de um novo leitor. Bom, naquela parede cheia de livros, toda empoeirada, aquele corredor sem fim, Daniel encontra A Sombra do Vento. Nesse caso é um romance escrito pelo Julian Carax. Tem tanta coisa bonita nesse livro que não tem como não... Olha só. Mas deixa eu contar um pouquinho sobre o que é essa Sombra do Vento do Julian Carax. O romance relatava a história de um homem em busca de seu verdadeiro pai, a quem nunca chegara a conhecer e cuja existência só descobrira graças às últimas palavras que sua mãe pronunciara no leito de morte. Bom, por causa de todo o contexto que faz Daniel chegar ali, por causa dos pesadelos que vem acontecendo, ele esquecendo o rosto da mãe, o próprio cemitério, a forma como ele encontrou a Sombra do Vento, desculpa, no meio de tantos livros, faz com que Daniel se interesse muito pelo livro, pelo autor, e comece a querer buscar mais obras do Julian Carax. Na verdade, vira praticamente uma obsessão do Daniel. Mais ou menos parecido com a gente quando a gente descobre um livro novo, um autor que a gente não conhecia. Basicamente foi o que aconteceu comigo com esse livro. A gente se envolve com aquela leitura e gosta tanto que a gente quer ler tudo que aquele autor escreveu. O pai do Daniel, que é um livreiro de tradição, nunca tinha ouvido falar no Julian Carax ou da Sombra do Vento. E aí, lendo naquela parte inicial interna do próprio livro, eles descobrem que aquela edição foi feita a mais ou menos umas 2.500 exemplares e que foi impressa em Barcelona, numa editora chamada Cabestany Editoriales, em dezembro de 1935. Mas isso o pai dele sabia, que essa editora já havia sido fechada há muito tempo. Como eles não tinham maiores informações, o pai de Daniel resolve levá-lo para conhecer Gustavo Barceló, que é um ricaço que tem uma livraria mais por paixão do que pelo dinheiro. E aí Barceló conta que é de conhecimento do pessoal que gosta desses livros mais antigos, que os outros exemplares haviam sido queimados no incêndio e que provavelmente aquele nas mãos do Daniel deveria ser o único existente. E com isso faz com que Barceló comece a fazer propostas para comprar esse livro do Daniel, que se apega muito a ele e não decide não vender de jeito nenhum. Aí, com o tempo, tentando persuadir Daniel, Gustavo Barceló o apresenta para a sobrinha dele, Clara, que é uma moça que tem quase o dobro da idade do Daniel. Daniel vai fazer 11 anos. E ela é cega. Ela teve uma experiência com o livro do Julian Carax, um outro livro, não é A Sombra do Vento, A Casa Vermelha. E foi aquele livro que fez com que ela se apaixonasse pela literatura. E aí tem dá pra ficar lendo tudo pra vocês, a gente vai ler esse livro junto, a gente devia ler esse livro junto, enfim. Mas assim, esse trecho em que a Clara vai descrever como é esse primeiro momento de você olhar o livro e entendendo, tá fazendo sentido no seu coração, e você se apaixonar por ele, ela vai fazendo um comparativo de como é dar seu primeiro beijo, se apaixonar pela primeira vez, sabe? E é mais ou menos isso. Como é bonita essa forma de você ter conhecimento de um todo e perceber que aquilo só é a porta de entrada para um lindo mundo literário. Bom, inevitavelmente Daniel vai se apaixonando pela Clara. Todos os dias ele vai até o apartamento dela, a Clara mora com o tio Gustavo Barceló, para ler mais sobre A Sombra do Vento. Todo dia ele vai lendo um pouquinho para ela. Eles vão conversando, o Daniel vai se envolvendo. Clara no começo conta como ela perdeu o pai no início da guerra, e é muito triste como tudo foi se desenvolvendo e como a guerra mexeu tão profundamente na vida de todas as pessoas, direta e indiretamente. Além da Clara, na casa do Gustavo Barceló, é um apartamento na verdade, mora a governanta que também cuida da Clara, que é a Bernarda. E aí quando a Bernarda conhece a história do Daniel, sabe que ele perdeu a mãe muito novinho, ela começa a cuidar dele, a carinhar, a fazer coisinhas pra ele, sabe? Aquela coisa de, eu queria poder fazer algo por ele, já que ele não tem uma mãe, então do meu jeito, da forma como eu posso fazer, vou cuidar um pouquinho dele. Isso faz com que os dois, a Bernarda e o Daniel, desenvolvam aquele carinho mútuo, né? A gentileza. E isso vai
dar frutos lá na frente da obra, não com Daniel, mas também não vou contar com quem nem de que maneira, porque é bonito pra caramba também. Bom, passado algum tempo, Daniel tá jantando com o pai e eles acabam conversando sobre a guerra. Mesmo o pai de Daniel tendo prometido para a mãe dele que não teria uma conversa sobre isso, porque é muito triste, muito pesado, eles acabam tendo uma conversa, inevitavelmente também sobre a mãe do Daniel. Isso faz com que Daniel fique muito triste, muito pesado, e aí ele resolve ir até a varanda, se debruçar ali, pegar um ar, né? Refletir um pouco, acalmar um pouco a mente. Quando do outro lado da rua, Daniel percebe que tem uma pessoa encostada, vestida de preto. Na verdade só dá pra perceber assim, o contorno dela, a sombra. Não dá pra ver as feições, não dá pra ver nada, exceto o cigarro na boca, cigarro aceso, aquela pontinha vermelha, né? Isso faz Daniel se lembrar de uma cena que tem na Sombra do Vento, lá do Julián Carax, e deixa ele um pouco amedrontado, porque nessa cena no livro, quem tá lá encostado do outro lado é uma figura chamada Lain Colbert, que no livro é a descrição do diabo. Bom, essa cena, de uma forma ou de outra, ela vai se repetindo, Daniel se sente cada vez mais vigiado, acompanhado, até que ele fica realmente nervoso e decide voltar no apartamento da Clara, na surdina, discretamente, sem ninguém perceber, para pegar o livro e levar de volta para o cemitério dos livros esquecidos, que é lá que ele considera o lugar mais seguro, onde esse livro poderia estar. Nesse meio de pegar o livro, antes de chegar no cemitério, algumas coisas acontecem, também não vou contar, e ele acaba conhecendo um mendigo chamado Fermín Romero de Torres, que acaba ajudando o Daniel nessa situação, e eles iniciam ali brevemente um coleguismo, um momento de amizade, né? Fermín cuida, naquele momento Daniel precisava, naquele momento Fermín cuida do Daniel. Com o tempo, Daniel descobre que ele não está sozinho nessa busca dos livros do Julián Carax. Outra pessoa vem procurando e parece que ela vem ao longo do tempo queimando os livros que restaram. E aparentemente esse livro que o Daniel tem em mãos é o único exemplar que ainda está intacto. Aliás, eu vou antecipar um pouquinho. Não é um spoiler, vai. Tá mais ou menos no meio do livro. Eu vou antecipar o momento em que o Fermín acaba indo trabalhar na livraria do pai do Daniel. Por isso que eu falei que é o início de uma amizade, né? E a cena que o Daniel resgata a Fermín da rua, leva até o apartamento do pai, aquele primeiro momento do Fermín morrendo de vergonha por estar sujo, porque ele acha que não devia estar perto de ninguém, ainda mais pessoas como aquelas, bondosas, né, que estão querendo ajudá-lo. E o pai do Daniel olha para Fermín, entende aquela circunstância, olha para Daniel, não fala nada, não expressa nada, só ergue a mão e é o senhor que vai jantar com a gente hoje, tal. E aí eles sobem, a cena, como ele descreve o Fermín sendo despido, as marcas do Fermín, o cuidado e o amor que o Daniel e o pai têm ao cuidar do Fermín naquele momento, enfim. Toda essa cena eu acho que é a minha favorita no livro inteiro. Talvez, por muitas coisas, né? Acho que para outras pessoas talvez não seja, mas para mim é uma cena de uma empatia tão bonita, tão profunda. E isso é um reflexo de como é esse livro. Ele não é apenas um livro com muitos mistérios, aventuras, momentos de amor, tem bastante também. Mas esse momento de humanidade, principalmente a forma como Carlos Ruiz Zafón descreve, é muito bonita. Vale muito a pena. Eu acho que pra mim só esse momento de descrição vale a pena você ler o livro todo para chegar nesse momento. É um dos meus momentos favoritos desse livro. E esse livro, ele é cheio de personagens muito bem trabalhados, profundos mesmo, sabe? Eu percebi que o Zafón teve um cuidado para não só jogar o personagem. Você entende, mesmo que acho que a Merceditas é uma pessoa que mora ali perto da casa do Daniel, o pai do Daniel perdeu a mãe muito cedo e ele sempre ficou com aquilo, sabe? Sempre se sente uma aura tristonha do pai do Daniel, mas depois de muito tempo ele acaba olhando para Mercedita, não acontece nada, mas ele tem um olhar, né? Mesmo a Mercedita, que é um personagem que passa tão rapidamente, você tem uma noção de quem ela é, de como ela chegou ali, o que ela faz, sabe? Então o Zafón, ele
cuida muito bem dos personagens dele. E aí, nesse momento do livro, a gente conhece o Thomas Aguilar, é amigo do Daniel de muito criança no colégio. A primeira vez que eles se encontraram, Daniel fez uma brincadeira meio estranha com a Beatriz, que é a irmã do Thomas Aguilar. E o Thomas é um garoto forte, grande, assim, com a cara fechada. Ele ficou muito chateado com o Daniel e deu uma coça nele. Mas foi só um mal entendido. O Daniel não fez algo realmente errado. Só o Thomas Tomás, ele só não entendeu. E aí Daniel foi lá, todo machucado, pediu desculpa. E aí a partir dali, desde muito pequeno, eles se tornaram muito amigos. E o Thomas Aguilar, ele tem uma característica mais fechada, ele é mais soturno, mais, né? E ele é extremamente inteligente, principalmente na área de exatas. E com o tempo, ele e o Fermin vão emplacar muitas conversas. O Tomás só conversa com o Daniel. Mas quando ele conhece o Fermin sabe como tratar as pessoas, sabe como lidar com as pessoas. Eu adoro o Fermin. Deu pra perceber, né? E a gente vai acompanhando assim umas conversas que eles têm desenroladas, maravilhosas, que dá pra dar umas boas risadas também. Aliás, com o Fermin dá pra sempre dar umas boas risadas. Bom, além daquelas aparições estranhas, daquela versão do Alain Combert que eu falei, outras coisas estranhas também vão acontecendo com o Daniel. Por exemplo, em um momento ele tá sozinho na livraria, escuta o barulho do sininho na entrada, não tem ninguém. Quando ele olha pro balcão novamente, aparece uma foto do Julian Carax bem jovem, ao lado de uma moça e na frente de uma chapelaria. Isso aguça ainda mais a curiosidade do Daniel, faz ele querer conhecer mais quem foi a família do Julian Carax, que chapelaria é aquela, quem é a moça, enfim. Também conhecemos o investigador da Brigada Criminal, ele é conhecido como Francisco Javier Fomero. Ele aparece na livraria do Daniel também quando ele está sozinho, em outra circunstância, e começa a ter uma conversa estranha com o Daniel. De primeiro, o Daniel não sabe quem ele é, mas de primeiro ele já sente aquela energia ruim daquela pessoa, não é bem energia ruim, mas ele vê o comportamento desse Fumero, já começa a achar estranho, ele não gosta de cara. O Fumero vem falando que eles estão fazendo um trabalho bem pesado contra ladrões e contra afeminados. No livro acho que ele fala bichas, mas contra ladrões e afeminados, e que qualquer pessoa que participe de reuniões com esse tipo de pessoas, ou que dê abrigo, ou que ajude, eles estão levando para o cárcere. E começa a fazer umas insinuações para Daniel. O objetivo dele é chegar no Fermin. Aí a gente vai conhecer um pouco da história do Fermin, que eu falei que ele ajuda já, trabalha na livraria do pai do Daniel. E ele fica se apresentando o Fermin como auxiliar bibliográfico. Maravilhoso. E o Fumero vai atrás do Fermin para terminar um trabalho que há muito tempo ele começou. E para isso ele começa a fazer umas indiretas pro Daniel. Olha, eu sei que tem um relojoeiro aqui no bairro, que de vez em quando sai de madrugada com roupas de mulher, e é nesse nível, sabe? É bem, ou você me entrega o Fermin, ou eu vou fazer alguma coisa com o relojoeiro. E o relojoeiro é uma pessoa que todo mundo gosta, é uma pessoa muito doce, muito dócil, muito amável. Todo mundo tem um carinho muito grande por ele, e Daniel fica incomodado, o fumeiro vai embora, ele guarda isso pra ele para tentar descobrir mais coisas, para tentar resolver antes que algo pior aconteça. Aliás, esse é o primeiro de vários encontros péssimos que Daniel vai ter com esse investigador fumeiro. Bom, ao longo dos capítulos a gente vai ficando no presente, com o desenrolar da vida do Daniel, as pessoas que estão ali ao redor do Daniel, e a gente também viaja ao passado para ir desvendando, e tem muito mistério mesmo, viu? Para ir desvendando mais sobre a vida do Julian Carax. Você deve ter percebido que eu falei de vários personagens, né? Falei do Daniel, falei sobre a mãe dele, sobre o pai dele, sobre o Tomás, sobre a irmã do Tomás, sobre Gustavo Barceló, a sobrinha dele, a Clara, a governanta, que é a Bernarda, o Fermin, enfim. Falei de muita gente, acho que deve ter esquecido agora nessa minha pequena listagem. Mas é isso pra você... Tem mais gente ainda que vai aparecer. Nossa, tem mais gente ainda que vai aparecer. Mas isso pra você perceber as divisões do livro. Como tem personagem nesse livro e realmente muito bem trabalhados. Não aparece alguém que, fulano de tal, e você para aí sem saber quem é, de onde veio, o que faz, pra onde vai, não. O Carlos Ruiz Zafón, ele dá uma boa trabalhada em cada um dos personagens. E o livro não é um calhamação, hein? Você vê como ele soube escrever muito bem. E meus dois
tirando o Daniel, os meus dois personagens favoritos é o Fermin, já deu pra perceber, né? E o pai do Daniel. E eu não quero contar muito mais do que isso, porque eu quero te dar a oportunidade de você ler, entender os desdobramentos dos mistérios, mas muito mais do que isso, é ter a experiência de observar a escrita, de como Carlos Ruiz Zafón mostra tanta beleza, mesmo em momentos pesados, na forma como ele escreve. Não importa o quanto de sinopse você vai ler, resenha, eu falei isso no começo do vídeo, ou me ouvir falar, eu não falei um terço do que está nesse livro, porque o restante está envolvido em muito mistério, e não é só um mistério sobre os livros incendiados do Julian Carax, é mistério sobre a vida desses personagens em si. E eu não quero tirar a oportunidade de você descobrir por si só. Se você descobrir, por favor, me conta, compartilha comigo. Esse livro marcou a minha vida há 10 anos, está marcando de novo. Provavelmente vou fazer uma outra releitura, porque vale muito a pena. Aí nesse finalzinho eu quero abrir um parênteses e falar com muito carinho do protagonista, né? Na verdade, a gente vai vendo que o protagonismo desse livro se divide entre o Daniel Sem-Pé e o Julian Carax, porque afinal das contas, um tá indo atrás do outro, né? O Daniel tá indo atrás do Julian, não se sabe nem se o Julian Carax tá vivo, mas o tanto que se fala do Julian, você sente como se ele estivesse por ali. E o Daniel é alguém com que eu realmente gostaria de conhecer na vida real e de fazer uma amizade. No livro a gente ouve falar do Daniel quando ele tinha 4 anos, aí começa quando ele tem, o livro começa quando ele tem 11, vai passando mais 4 anos, que é o tempo que ele se apaixona, fica lá encantado com a Clara. E depois a gente vai acompanhando o Daniel um pouco mais velho, de 17 a 18 anos. E mesmo ele fazendo coisas erradas, é perfeito porque ele é um ser humano real. Daniel, ele é muito cativante, ele é muito, não só inteligente, mas ele é muito empático. A forma como ele se aproxima do Fermin, que eu descrevi, o olhar que ele tem de preocupação, de tentar cuidar do todo. Às vezes ele comete uns erros mesmo, bota o pé na jaca, mas aí você se cativa ainda mais porque, tá, ele errou, ele reconheceu, eu tô tentando consertar. Ele é um ser humano, sabe? Então, ele é o tipo de pessoa que eu adoraria estar aí. Nessas tags que a gente vê, que personagem no seu livro favorito, eu acho que ele tá virando um dos meus favoritos. Qual o personagem do seu livro que você gosta muito, que você gostaria de conhecer na vida real? 3. O Daniel Sem-Pé, o pai dele e o Fermin. Esse trio pra mim foi sensacional. E aí quando você vai conhecendo mais sobre o pai do Daniel, mesmo ele sendo uma pessoa tão fechada no livro, você vai entendendo por que Daniel é como ele é. A honra dele, o caráter dele, a empatia que ele tem, a gente percebe que é um fruto muito grande da forma como o pai dele criou sozinho ao longo desses anos. Bom, A Sombra do Vento é um livro que fala sobre um livro. E muito mais do que isso, ele fala sobre o desenvolvimento de vidas. E ele divide o protagonismo com duas pessoas muito importantes. Entre encontros e desencontros, entre fins e começos, esse é um livro que mostra uma vida se refletindo em outra. E naquilo que elas são iguais, nós vemos traçar novas perspectivas para aquilo que algumas pessoas considerariam como o fim de algo, quando na verdade o fim pode acabar se transformando de verdade no começo ou no recomeço. A Sombra do Vento, até o momento, foi um dos melhores livros que eu já li até agora. Recomendo muito a leitura, se você não leu. Se você leu, comenta aqui comigo também. Obrigada por você que ficou comigo até o final desse vídeo. Um beijo grande, um abraço apertado, porque deixou um quentinho no meu coração. Como valeu a pena essa leitura. Obrigada e até o próximo vídeo do canal.